Para a nossa primeira explanação, teremos o tema Pesquisa Científica Moderna sobre a Mediunidade, com Jader Sampaio. Jader dos Reis Sampaio é psicólogo especializado em psicologia do trabalho. Mineiro de Belo Horizonte, aposentou-se como professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Foi pesquisador da Fundação João Pinheiro. Como homenagem, seu nome foi dado ao Laboratório de Ensino da Psicologia da UFMG. Espírita desde a juventude, colaborador na Associação Espírita Célia Xavier de Belo Horizonte há quase 40 anos. Como tradutor, vem se dedicando a trazer para o português livros espiritualistas do naturalista galês Alfred Russell. Como médium, publicou pelo Instituto La Chatre 2 livros, Casos e Descasos na Casa Espírita e O Observador e Suas Histórias. Portanto, Jader Sampaio, é uma alegria recebê-lo em nossa cidade, em nosso 4º CETESP. Seja muito bem-vindo e um ótimo trabalho. Bom dia a todos. Eu tenho que confessar a vocês que eu estou meio preso aqui, sabe, ao redor do local, por causa das filmagens. Tá? Por mim, eu já estaria andando, já teria descido aqui do púlpito, tá? Mas é uma alegria muito grande, grande mesmo, estar com vocês aqui em Divinópolis. Essa cidade é uma cidade que nos acolheu para fazer as primeiras palestras espíritas que eu fiz fora de Belo Horizonte, foi aqui em Divinópolis, tá? Trazido pela Eliane. Eu fiquei hospedado na casa dela quando o papai fazia algumas palestras sobre mediunidade, principalmente, e passe, tá? Aqui na cidade de Divinópolis. A gente começou a conversar sobre livros espíritas, e ela falou assim, você podia vir aqui para poder falar sobre os livros e tal. E são muitos anos que a gente tem vindo. Eu confesso que tenho vindo menos do que desejaria, tá? Mas são muitos anos de trabalho conjunto com a comunidade espírita de Divinópolis. Então, para mim, é uma emoção estar aqui presente, é uma emoção ser acolhido por vocês, como foi uma emoção acompanhar todos os desdobramentos que aconteceram nos, pelo menos, últimos 30 anos aqui na cidade, ligados ao movimento espírita. Bom, então vamos à nossa tarefa, nosso trabalho, que inicialmente é tratar sobre a pesquisa científica moderna sobre a mediunidade. Eu queria antes falar um pouco, se vocês me permitirem, da LIP, que é a Liga de Pesquisadores do Espiritismo, que é uma rede de interessados, de estudiosos do Espiritismo, que foi criada pelo Eduardo Carvalho Monteiro, que é um espírita de São Paulo, muito preocupado com a recuperação da memória do Espiritismo, isso em aproximadamente 1987. No início dos anos 2000, usando da informática, Milton Bonfante criou um grupo de discussão dentro da rede, dentro da internet, e começou a conectar as pessoas participantes, tá? Não com o objetivo de fazer mais uma lista de discussões, essas existem aos montes, mas de promover o intercâmbio entre as pessoas, para que uma pessoa que estivesse fazendo um estudo e precisasse de uma fonte, que fosse regional, por exemplo, pudesse pedir para outra, para que uma pessoa que tivesse um trabalho que estava avançado, pudesse comunicar às demais. A ideia é fazer esse intercâmbio. Então, eu queria chamar muita atenção de vocês para a ideia da LIP, porque a LIP é uma rede, ela não é uma instituição. Então, em algumas divulgações foi dito que eu sou membro da LIP. Tá? Isso não é vantagem nenhuma, tá, gente? Qualquer pessoa interessada no estudo do Espiritismo pode se tornar membro da LIP. Mas ninguém fala em nome da LIP. A gente se reúne, organiza os eventos, organiza livros, faz a publicação, mas cada autor é responsável por aquilo que produz. Ok? A LIP está ligada ao Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo Eduardo Carvalho Monteiro,
que foi criado e que ganhou o nome dele após a desencarnação dele. Ele desencarnou relativamente jovem, né? E é um espaço diferente, é um espaço voltado à cultura espírita, e a LIP criou a coleção Espiritismo na Universidade, em parceria com os professores da Universidade de Franca. Em um dos nossos encontros, um dos expositores fez uma lista sistemática de teses de mestrado, de dissertações de mestrado e teses de doutorado que eram defendidas dentro da universidade e que tinham o Espiritismo por tema. Então, ele usou uma série de palavras-chave, Espiritismo, Allan Kardec, entre outras, e ele constatou à época que eram em torno de 100 a 200 teses e dissertações já defendidas, de 100 a 200. Então, as professoras da Universidade de Franca, que estavam presentes, elas ficaram muito impressionadas com o número, porque está começando a haver, então, uma atividade intelectual em torno do espiritismo dentro das universidades, e nós, do próprio movimento espírita, não sabemos, não acompanhamos, não damos notícia. O que historiadores estão falando do espiritismo, o que psicólogos estão falando do espiritismo, o que físicos estão falando do espiritismo, o que químicos estão falando do espiritismo dentro das universidades. Tá? Então, a primeira ideia delas era montar um livro com resumos desses trabalhos. Tá? E isso não deu certo, porque elas pediam aos autores, e os autores sempre muito assoberbados, sempre muito cheios de atividades para fazer, nunca entregavam dentro dos prazos as encomendas. Então surgiu a ideia, e que tal a gente publicar as teses ou as dissertações? Tá? Eu falei, uai, mineiro, né? Por sinal, estou muito feliz de estar aqui, tá? Porque eu posso falar uai, sou, né, e trem. Eu não poderia falar de jeito nenhum se estivesse em São Paulo, já estariam reparando no meu sotaque, tá? Mas aqui eu estou em casa, então eu vou falar essas 4 coisas o tempo todo. E aí, para elas, de Franca é quase Minas, sabe, gente? Franca é quase Minas, é São Paulo, mas é quase Minas. Para elas, eu falei assim, olha, podemos fazer. Elas falaram assim, você cede a sua tese de doutorado para a gente iniciar então a coleção? Eu falei, cedo os direitos autorais. E vou fazer mais, vou buscar recursos. Então, eu submeti, dentro das normas do edital, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, e a FAPEMIG julgou que era um trabalho importante para ser publicado, e apoiou, entrou como parceira na publicação da tese Voluntários. Tá? E ela foi a primeira, e hoje a gente já está na 6ª tese ou dissertação, e a 6ª não é nem tese nem dissertação, é um relatório de pesquisa sobre assistência social espírita que o professor Pedro Simões fez na Universidade Federal de Santa Catarina. Tá? Já é um trabalho fruto de um pesquisador avançado em termos de carreira acadêmica, tá? Já bem mais maduro em termos de carreira acadêmica. Tá? E a gente criou também, fruto dos encontros nossos, a série Pesquisas Brasileiras sobre o Espiritismo. Deixa eu mostrar aqui, é essa série, cada quadradinho desse é um livro, a gente já está no 7º. A gente começou agrupando as pessoas que tinham interesses acadêmicos ligados ao Espiritismo, e atualmente os ENLIPs, o último ENLIP que foi publicado, ele já foi temático, foi sobre reencarnação. E o tema reencarnação foi pesquisado nas revistas científicas. Quando eu fiz o primeiro levantamento, eu fiquei surpreso. Existem na base periódicos CAPES, existiam mais de 100 trabalhos sobre reencarnação das diversas áreas, tá? Dentro de revistas científicas, publicadas por historiadores, por psicólogos, por parapsicólogos, por gente de diversas áreas. O que essas pessoas estão falando? Tá? Essa era a nossa questão. Tá? E isso está parcialmente respondido nesse livro, Novos Estudos sobre a Reencarnação. Uma outra questão que a gente tem, essa é a coleção Espiritismo da Universidade, começou com voluntários, tá? E aí a gente tem Unir para difundir,
tá? O movimento espírita pelotense, suas raízes sócio-históricas. Tá? Esse livro é espetacular, tá? Trata, chama-se Fogo Selvagem, a Alma Domada, e trata da construção do Hospital do Pênfigo em Uberaba. Tá? Ser voluntário, ser realizado. Tá? Tese, dissertação de mestrado de um jovem do programa nosso da psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele estuda um grande centro espírita de Belo Horizonte. E esse último, que é o Dá-me de Comer, que trata da assistência social espírita. Tá? Além disso, como já foi dito, eu venho trabalhando com a tradução da obra de Alfred Russel Wallace. Já tive a oportunidade de falar aqui em Divinópolis sobre a biografia dele, uma delas. Esse homem é colega de Charles Darwin na teoria da evolução das espécies. Então, ele é um cientista muito festejado, muito conhecido na área de ciências biológicas. E o pessoal das ciências biológicas não sabe que ele era modern spiritualist, espírita, tá? Dentro do contexto britânico. Tá? E eu estou traduzindo aos poucos os livros dele que tratam do contato dele com o fenômeno espírita e com o modern spiritualismo. Tá? A gente já tem esses três, está faltando só mais um, que é a defesa do espiritualismo moderno. Vou ver se a gente consegue traduzi-lo nos próximos 2 anos, que é um livro grande. Bom, então, no que tange a pesquisa sobre espiritismo, eu queria começar com um caso curioso, que é de uma expositora da LIP, em um dos nossos encontros. Foi no 4º encontro em São Paulo. A expositora falou dos trabalhos que ela vinha fazendo. Tá? Era uma pessoa interessada em transcomunicação instrumental. E na transcomunicação instrumental, então, ela tentava sintonizar, tá, numa faixa de ruído branco, se não me falha a memória, tá, alguma coisa que pudesse ser influenciado pelos espíritos, de alguma forma dialogar com eles. Tá? Essa senhora, ela não tinha formação acadêmica, ela tinha formação superior, mas não tinha formação acadêmica de pesquisadora, e vinha fazendo seu trabalho, e vinha publicando. E um dos presentes perguntou para ela, tá, você publicou algum dos seus trabalhos em revista científica? Tá? Aí, ela não tinha assistido o evento, tinha chegado só para fazer a palestra, não tinha assistido o que as outras pessoas tinham falado, e ela disse assim, eu estou vendo que eu vou ter que fazer um curso de mestrado para poder publicar, porque se eu não publicar, ninguém publica. E foi uma coisa engraçada, porque estavam presentes muitas pessoas com mestrado e doutorado e com publicações já existentes na área do espiritismo. Então, é muito complicado a gente virar de costas, virar as costas à universidade e não acompanhar o que as pessoas estão tentando fazer, ou estão tentando estudar, ou estão tentando discutir acerca do pensamento espírita. Tá? E acerca, mais especificamente, da mediunidade, que é o nosso tema do evento. Quando a gente fala, então, em área de conhecimento, eu queria começar com Platão, tá? Que tem um livro onde se dialoga com Teeteto, tá? Onde ele entende o conhecimento como episteme. E episteme para ele seria essa opinião, verdadeira e justificada. Tá? O que isso significa? O conhecimento é alguma coisa acompanhada de uma explicação racional, que na filosofia os autores costumam chamar de logos, que é o termo grego, para essa explicação racional. Tá? Quando a filosofia está sendo criada, e especificamente o pensamento socrático, tá? A filosofia está rompendo com 2 coisas que eram muito fortes na sociedade grega naquela época. Sócrates, de um lado, rompe com as pessoas que querem explicar tudo através de historietas, mito, histórias de deuses, histórias de seres sobrenaturais que agem e fazem as coisas acontecerem. O filósofo quer explicar de uma forma melhor como é que as coisas acontecem. Então ele abre mão da explicação com base nos mitos e se lança
a incerteza de tentar compreender as coisas como elas, pelo menos, nos mostram, como elas nos aparecem. Tá? E os filósofos vão desenvolver uma forma de raciocinar, uma forma de pensar, uma forma de eleger entre aquilo que é verdadeiro, aquilo que não é verdadeiro. Tá? Há especialistas presentes, se eu estiver falando bobagem podem me corrigir, tá? Mas a gente vai encontrar, por exemplo, no pensamento de Aristóteles, fazendo uma série de regras de lógicas, discutindo sobre os silogismos. Isso criou uma forma de construir novas ideias, de construir o pensamento, de construir o conhecimento, diferente do que vinha se fazendo até então. E em Sócrates, chama bastante atenção a questão dos sofistas, que lembram os políticos do dia de hoje. Tá? Os sofistas, me perdoem o pouco conhecimento que eu tenho deles, tá? Mas o que se diz dos sofistas é que eles preparavam os jovens para a democracia. E ao prepararem os jovens para a democracia, eles se focalizavam muito no convencimento uns dos outros. E esse convencimento uns dos outros, essa arte da sofística, não necessariamente se apoiava na verdade. O importante para um político é que o projeto dele seja aceito. Se o projeto dele é bom, é ruim, tá? Que é algo que deveria ser objeto da política e discutida nos meios políticos, tá? Não é suficiente. O político, ele deseja de toda forma que aquela sua ideia passe. Então, ele vai usar de uma série de recursos para isso, em termos de discurso. Tá? E o Sócrates é uma pessoa que desveste uma série de ideias aceitas pela sociedade grega na época, mas que não tinham fundamentação. Então, ele rompe também com essa forma de vida. E ele traz a nós a procura, o compromisso com a verdade. Tá? A gente ainda não está falando em ciência nos dias de hoje, tá? Mas a razão é algo que vem acompanhando o desenvolvimento das ciências com o passar do tempo. Quando eu dei um salto, isso saiu de uma palestra que fiz no meio acadêmico, né? Já no século XIX, há 2 séculos atrás já, né? A gente tem uma discussão sobre o que é ciência. Tá? E no início do século XX, a gente tem o Círculo de Viena acreditando que exista uma forma só de fazer ciência, que é mais ou menos aquilo que a gente costuma estudar em física, por exemplo, no ensino médio. Tá? Regras do método científico. Tá? E já no século XIX, Dilthey já estava dizendo, olha, é meio diferente fazer história e fazer pesquisa em física. Eu não posso pegar os métodos da física apenas, tá? Apropriar-me deles e tentar aplicar na história. Porque a história demanda alguma compreensão. Não é só a constatação de fatos históricos, mas uma forma de compreensão de como as sociedades, como o homem, ele se transforma no tempo. Como forma de compreensão, ele exige mais do que só constatar fatos e descrever leis. Tá? Então, a gente tem essa questão para trazer para o movimento espírita. Tá? Porque nós falamos muitas vezes no espiritismo como ciência, filosofia e religião. Uma doutrina com um tríplice aspecto. Tá? E com certeza a gente vai encontrar no espaço teórico do espiritismo conhecimentos construídos dentro dessas 3 dimensões. Quando os espíritos falam para nós de Jesus, nós damos todo o peso a Jesus e à ética de Jesus, tá? Inicialmente por um desenvolvimento filosófico e por um respeito religioso àquilo que os espíritos superiores passaram a Kardec, está no seio da religião. A gente vai atrás daquilo que está escrito sobre Jesus e tenta compreender mais e tenta compreender melhor a mensagem dele. Por que escolhemos a mensagem dele? Tá? Com certeza o Jomar vai dizer que a mensagem cristã tem uma contribuição ética à humanidade. Tá? Mas tudo que envolve o cristianismo está na esfera da dimensão religiosa do espiritismo.
Tá? É uma ruptura, é uma decisão de Kardec que ele tomou aproximadamente em 1862, tá? Quando os livros de Kardec começaram a ser recusados pela igreja. Ele tinha passado pelo Auto de Fé de Barcelona, os livros dele foram colocados num Index Prohibitorum, e Kardec até então apostava muito que a obra dele pudesse ser lida por católicos, por budistas, por muçulmanos, por pessoas de quaisquer religiões, tá? Esse era o desejo original dele. Percebeu que se ele não desenvolvesse o pensamento cristão, o espiritismo ficaria manco. E a partir de 62, Kardec publica 3 obras extremamente importantes nessa dimensão religiosa do espiritismo, que são o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, que é uma espécie de tratado teológico, e a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Então todo mundo costuma lembrar do início da Gênese, que fala das teorias da formação da Terra, mas do meio para o final, onde Kardec está estudando um tema que ele nem se propôs a estudar no Evangelho segundo o Espiritismo, as pessoas às vezes se esquecem. Tá? A segunda dimensão é a dimensão filosófica, e Kardec fala diversas vezes que o Espiritismo tem uma dimensão filosófica. Por quê? Porque no contato com os espíritos, Kardec não apenas confiou na palavra deles. Kardec se preocupou, deixa eu voltar para cá para eu não atrapalhar muito a filmagem. Daqui a pouco eu vou começar a correr aqui em cima, ele vai ter que sair atrás de mim com a câmera, né? Mas retomando, Kardec sempre passava aquilo que os espíritos diziam no crivo da razão. Ele faz inúmeros debates filosóficos que a gente vai encontrar bem postos, bem claros na Revista Espírita, que é onde ele pode publicar alguns textos maiores, ele pode desenvolver mais o pensamento dele com relação a algumas questões. E Kardec partiu também da observação de fenômenos, que é a noção de ciência que vem das ciências naturais, que vem da física. Tá? Então, o Espiritismo tem conhecimentos de dimensões diferentes no corpo doutrinário, com origem usando os métodos das ciências, com origem nos métodos da filosofia e com origem na confiança do diálogo com os espíritos. São 3 dimensões diferentes, ok? Mas presentes no pensamento espírita. Hoje, no século XX, se preocupou muito sobre a questão que é a ciência. Então, na universidade, existe uma área dentro da filosofia, que é a chamada epistemologia, e existe uma área dentro das ciências sociais, 2 na verdade, chamada sociologia do conhecimento e antropologia do conhecimento. Todos esses técnicos, eles discutem mais ou menos o seguinte: afinal de contas, como trabalham os cientistas? Então, ao invés de pegar uma lista de regras sobre como deveria ser a ciência, essas pessoas se desdobram em como os cientistas trabalham, qual é a lógica do trabalho científico, tá? Como que eles produzem conhecimento, como que o conhecimento é considerado válido. E aí, então, essa discussão, eles começaram a observar que a gente não reduz ciência a uma lista de regras para se construir o conhecimento, e que há pontos polêmicos, e que há formas diferentes de trabalhar nas áreas diferentes. Kardec já tinha percebido isso na época dele. Quando ele começou a estudar espíritos, ele começou a estudar seres inteligentes. É diferente, vocês vão de convir comigo, é muito diferente estudar um ser inteligente, que é o que a gente faz, por exemplo, na psicologia. A gente estuda uma das dimensões desses seres inteligentes, ou um conjunto de dimensões dos seres inteligentes, e estudar uma pedra. Eu não posso chegar para uma pedra e falar: pedra, o que você está sentindo? Tá? Eu até posso fazer isso, mas eu sou um bom candidato a hospital psiquiátrico, vocês concordam? Alguém que fica conversando com as pedras. Tá? Se passar um psiquiatra perto, ele vai começar a pensar em alucinação, vai começar a pensar em delírio, daí a pouco essa pessoa já está encaminhada, pelo menos para o consultório psiquiátrico. Mas eu não preciso estudar as pessoas apenas observando. Se eu observo a companheira que está assistindo a palestra, e ela está com uma cara séria,
A cara séria dela pode... Ah, ela riu. Sabia. A cara séria dela pode significar uma série de coisas. Tá? Ela está com a cara séria porque está cansada, tá? Não dormiu direito ontem, estava organizando um encontro CETESP. Tá? Ela está com cara séria porque ela não está concordando com o que o expositor está falando. Tá? Ela está com cara séria porque veio à mente dela algumas recordações de coisas graves que estão acontecendo na vida familiar dela, e aí então ela está reagindo a essas lembranças. Então vocês percebem que para eu entender por que ela está séria, eu preciso perguntar para ela: escuta, você parece séria. Ela até pode dizer: não, estou séria não. Tá? E ela pode não estar séria, mas continuar parecendo séria. E ela pode realmente não estar séria. Então o ser humano faz parte do trabalho da pesquisa com seres inteligentes, a gente poder dialogar com eles, foi o que Kardec fez. E como as ciências naturais não tinham protocolos para isso naquela época, tá? Kardec desenvolveu novas formas de pesquisa que vão ser melhor sistematizadas no futuro. Eu escrevi um trabalho em um dos livros do Enlip que mostra que Kardec antecipou um filósofo alemão chamado Edmund Husserl em alguns dos elementos da escola dele chamada fenomenologia, que o Roberto falou quando citou Jaspers na palestra de quarta-feira lá em Belo Horizonte. Tá? Então, eu encontrei uma série de elementos da fenomenologia no trabalho de Kardec. Só que Kardec não conhecia a fenomenologia, porque ela ainda não havia sido criada. Então, ele não tem como usar, ele não tinha como usar termos da fenomenologia para explicar o que ele fazia. O que Kardec fez é muito mais do que apenas o controle universal do ensino dos espíritos, em que o movimento espírita vem batendo pé há muitos anos. Ele fez um trabalho bem mais amplo, merece ser bem conhecido pelo toque de genialidade do trabalho que ele fez. Então, só sintetizando, esse autor chamado Jean Ladrierie tem um livro chamado Articulação do Sentido, onde ele está discutindo isso que eu estou discutindo com vocês, epistemologia, tá? Que é a área da filosofia que estuda a formação do conhecimento. Então, eu não vou dizer que esse autor é o certo, é o último, é o mais moderno, não. Ele é um autor reconhecido e respeitado. Agora, eu queria chamar a atenção que ele percebe 3 ou 4 formas diferentes de se fazer ciência. Ele vira e fala assim: olha, os matemáticos e os lógicos fazem ciências formais. Elas são baseadas em signos e em relações entre signos. Um número é um signo. E os números guardam relações, e os matemáticos trabalham com isso. Eles usam bastante a dedução como forma de validação dos seus conhecimentos. Minha filha é estudante de estatística. E de vez em quando ela chega em casa com raiva, xingando, e fala assim: pai, meu professor ensinou tais e tais e tais e tais coisas, e na prova ele cobrou a dedução. Eu tinha que deduzir, eu tinha que demonstrar por que as coisas eram assim, e ele só ensinou que as coisas eram assim. É a forma de trabalho deles. Quando a gente fala das ciências empírico-formais, são as ciências que estão estudando a natureza. E aí a gente põe a física, a química e a biologia, que são o carro-chefe das ciências empírico-formais, e a gente põe umas áreas que estão ao redor, como a medicina, por exemplo, que tem um pé na física, outro na química, tem mais um pé na biologia, né? Tem um pé fundado na biologia e às vezes um outro pezinho na química, um outro pezinho na física. A gente tem a psicologia, que está entre as ciências empírico-formais, ou seja, que estuda o homem como corpo, porque você pode ter desenvolvido um quadro de depressão, e esse quadro de depressão ter uma razão, uma causa principalmente orgânica. Mas isso vocês não vão perguntar para mim não, porque eu só fiz psicologia. Vocês vão perguntar para o Roberto, que ele vai falar depois. Aí, se ele for falar de mediunidade e depressão, vocês perguntam para ele, que eu tenho certeza que ele vai se virar bem aí com vocês, vai explicar de forma muito mais bem embasada do que eu. Mas a psicologia também tem um pé em um outro lugar. Quarta-feira, Roberto falava das experiências religiosas. E falava, por exemplo, de pessoas que estão ligadas a uma religião e que passam
a religião era muito importante na vida dessas pessoas, e de repente ela começa a ter questões sobre a religião, e ela de repente vê a vida dela de alguma forma ameaçada. Percebe? Então olha só, uma religião, o que um sociólogo do século XIX pode falar assim, é uma crença, mas não é uma mera crença, é uma crença que tem um impacto sobre o funcionamento psíquico das pessoas. E se eu achar que o problema está no corpo, está no organismo, eu vou me equivocar. Então, para entender o significado, para entender a cultura, para entender a crença, tá? Que estão ligados ao psiquismo das pessoas, a gente tem as ciências chamadas hermenêuticas, que trabalham com isso. Alguém aqui pode dizer que o direito não é uma ciência? Eu digo com muita tranquilidade que o direito, via de regra, não é uma ciência empírico formal, não é uma ciência da natureza. O direito não se ocupa com pedras, o direito não se ocupa com elétrons, o direito não se ocupa com células, tá? Mas o direito se ocupa com as regras que nós criamos para podermos viver em sociedade, se ocupa das leis. Ele está aqui, dentro das ciências hermenêuticas. Um advogado vai perguntar, foi criada essa lei sobre banco de células. O que quer dizer essa lei? O que essa lei realmente significa? O que nós decidimos para nós mesmos que a gente não pode fazer, mesmo que a gente queira, e mesmo que a gente tenha conhecimento para? Essa interpretação, esse domínio das leis, é uma das dimensões do direito como conhecimento, como ciência no sentido de conhecimento. Eu tentei dar uma ampliada no conceito de ciência, mostrar que a ciência é algo mais amplo e que envolve coisas diferentes, ações e métodos diferentes. Isso ficou claro até o momento? Que bom, porque eu quero dar uns exemplos em que eu vou apresentar trabalhos em que a mediunidade é pesquisada nessa dimensão aqui de ciência empírica formal, e eu vou apresentar trabalhos em que a mediunidade é estudada como ciência hermenêutica. Ok? Bom, então vamos lá, foi para isso que eu coloquei. Então, eu estava lendo hoje de manhã um texto que eu deveria ter lido para o estudo de hoje, mas que não deu tempo de ler, e assim, eu não o inseri, mas eu tinha um tempinho antes do café e estava lá, dando uma lidinha no texto. Tá? E uma das autoras desse Windbridge Institute, que eu vou apresentar para vocês, ela diz que desde os anos 90, mais ou menos, nos últimos 10, 20, 30 anos, houve um revival dos estudos sobre mediunidade. Os estudos sobre mediunidade, eles foram muito feitos na Europa e nos Estados Unidos até a década de 20, por aí. Tá? Depois, houve uma discussão entre os pesquisadores se os estudos estavam gerando conhecimento ou não, se eles estavam avançando ou não. Então, eles tomaram algumas decisões que deixaram a mediunidade para segundo plano. Tá? E foram estudar outros fenômenos, como a telepatia, por exemplo, que eles achavam que ia ser mais fácil de estudar. Tá? Ou como a ação da mente na matéria, que seria mais fácil de estudar. Tá? Só que há uns 30 anos os estudos de mediunidade foram retomados. Tá? Por pessoas da universidade. Nós espíritas estamos tentando estudar com nossos métodos, do nosso jeito, desde sempre. Ok? Tá? Mas pessoas não ligadas diretamente ao movimento espírita retomaram os estudos sobre mediunidade de forma recente. Então, essa autora se chama... Funciona? Julie Bashel, jovem, bonita, né? Bom, pelo menos é o que está na internet. Eu não sei se ao vivo vai ser um pouco diferente. Mas é uma autora jovem, com muito tempo pela frente ainda para produzir, que vem produzindo de forma muito sistemática sobre mediunidade. Tá? Deixa eu ver se volta. Oi, eu estou apanhando. Então, socorro. Então, essa autora... ela é formada na área de farmácia. Tá? Ela tem um doutorado na área de farmácia, na Universidade do Arizona. E na Universidade do Arizona, ela teve contato com um outro autor
que é um psicólogo do Departamento de Psicologia da Universidade do Arizona, que já estava com a carreira feita e que tem uma área de pesquisas sobre esses temas todos que nos interessam. Mediunidade, ação das pessoas sobre a matéria, passes. Eles têm uma série de linhas de pesquisas interessantes. Ela ficou algum tempo trabalhando lá e depois saiu da Universidade do Arizona e fundou esse Windbridge Institute. Tá? E o Windbridge é ponte, wind é vento. Tá? Então, ela criou com um nome meio romântico mesmo, no sentido de estabelecer conexão, de estabelecer ligação. Ela teve uma experiência pessoal com médiuns. Ela viu que a mediunidade ela tinha um efeito muito importante sobre as pessoas que, por exemplo, haviam perdido entes queridos. Ela viu pessoas que haviam perdido entes queridos e que entraram em estado de luto e não saíam do estado de luto e desenvolveram depressão. E aí, nada de passar a depressão. E aí, então, eles procuravam um médico, tomavam remédio, davam uma segurada na barra, mas continuavam no estado ruim. E essas pessoas procuraram médiuns nos Estados Unidos e deram a sorte de pegar médiuns que eram médiuns de verdade. E ela fala assim, se a indústria farmacêutica desenvolvesse qualquer remédio com o mesmo efeito que uma comunicação mediúnica para uma pessoa de luto, essa indústria ficaria milionária. Porque ela viu pessoas que, ao perceberem que os seus entes queridos não haviam desaparecido, eles só tinham perdido o corpo, aquilo promoveu uma mudança dentro dessas pessoas. E ela viu que era sério, que podia ser sério, e então começou a estudar isso nos Estados Unidos, e ela, em um dos escritos dela mais folgados, que não são para revista científica, ela diz que enquanto o seguro médico norte-americano não aceitar sessões com médiuns como forma de tratamento, que ela não para de pesquisar. Então, eu acho que ela vai pesquisar bastante, ela vai produzir bastante. Tá? E eu estou falando dela, eu escolhi a Julie Bashel para falar por causa desses livros que ela tem, Entre Médiuns, Da Boca dos Médiuns, Mensagens Significativas, e eu acho que ela fundiu esses três nesse último aqui, Investigando Médiuns. Na verdade, pesquisando médiuns, porque investigando pode parecer que é coisa de polícia. Tá? Não, é coisa de cientista mesmo, pesquisando médiuns. Tá? Então, eu a escolhi, eu poderia falar de outros, tá? Mas eu a escolhi porque ela explica bem como fazer pesquisa no paradigma empírico, formal, usando a mediunidade. Então, vamos lá. Como é que está meu tempo aqui? Meu Deus do céu! Esse tempo está passando muito rápido para o meu gosto. Então, olha só, ela tem artigos publicados em todas essas revistas, que são revistas científicas, indexadas, aquelas coisas que a gente fala na universidade. Ela e os colegas, eu não vou ficar me detendo muito a isso. Tá? E ela começou a pesquisar a mediunidade de forma diferente. Ela leu as críticas que os céticos faziam às pesquisas sobre mediunidade antiga. Então, ela resolveu tomar alguns cuidados para poder evitar que os fenômenos pudessem ser explicados da forma cética. Os céticos, por exemplo, diziam, não existe mediunidade. O que existe é uma hipersensibilidade da pessoa que se diz médium, e quando o Luciano, que está aqui filmando, me procura como médium, na verdade, eu fico prestando atenção no Luciano e vou falando coisas para ele, e ele vai dar respostas emocionais às coisas que eu estou falando para ele. Tá? Então, o médium é uma pessoa que, sabendo ou não, ela capta essas respostas emocionais no olhar, na face, no rosto, no comportamento, e acaba dirigindo a sua fala a partir disso. Eles chamaram isso de cold reading, leitura a frio. Tá? Aí ela falou assim, bom, se esse é o problema, esse não é problema. Vamos fazer uma pesquisa em que o consulente não entra em contato direto com o médium. E, para não parecer que o intermediário também reage às informações, vamos colocar um pesquisador conhecendo as informações do consulente e o outro só conhecendo as informações do médium. Então não tem mesmo contato, não dá para explicar dessa forma, entenderam?
Outra coisa que ela falou, olha, os cientistas tiraram os médiuns de dentro dos centros espíritas, tá? Ou do local onde eles normalmente praticam a mediunidade e resolveram colocar dentro do laboratório. Eu não sei se isso é um caminho bom. Na verdade, os cientistas estavam morrendo de medo dos médiuns estarem mentindo, ou estarem trapaceando, e faziam isso, tá? Como uma forma de controle. Eles tentavam controlar vigiando. E ela fala assim, mas eu não sei direito o que é a mediunidade. Será que o ambiente, a forma com a qual o médico pratica a mediunidade, não é importante para esse fenômeno ser melhor caracterizado? Então eu devo pesquisar os médiuns, na medida do possível, dentro da zona de conforto dele, do ambiente dele. Para que o meu ato como pesquisador não interfira na prática da mediunidade. Então, esse é um segundo cuidado que ela vai tomando, e ela vai tomando outros. Tá? Controlar as informações dadas aos médiuns. Então, eu não passo tudo que o consulente fala sobre as pessoas com as quais ele deseja ter contato para o médium. Ela geralmente passa 4 ou 5 informações. Porque se eu não passo nada também para o médium, ele está percebendo 2, 3, 4 espíritos, como é que eu vou saber que o espírito que ele está percebendo é o espírito da pessoa, tá? que quer consultá-lo? A não ser que o espírito passe, ele seja um médium espetacular, e o espírito passe toda a ficha, tá? Cadastral dele, o registro dele no CPF, o número da identidade, o nome completo, o nome dos pais, aquelas coisas que a gente faz quando entra em hotel, né? Que tem que escrever onde que morou, qual que é o endereço, tá? E não é bem assim que as coisas se passam na maioria dos médiuns. Médiuns capazes desse acesso à informação são médiuns raros, tá? Outra coisa, vou procurar consulentes que não conheçam o médium. E médiuns que não conheçam os consulentes, de preferência. Para não dizer que o médium está buscando na memória dele, do passado, as informações. Vou selecionar e certificar os médiuns. Isso é meio estranho para nós espíritas, né? Mas o que ela queria fazer é o seguinte, ó. Tem um monte de gente falando que é médium. Como que eu vou saber se essas pessoas elas se acreditam médiuns? Vamos partir desse pressuposto, que não haja má fé e que elas se acreditem médiuns. Como que eu vou saber se elas são realmente médiuns ou não? Tá? Então, eu só vou saber se a pessoa é médium, tá? A partir do resultado daquilo que ela entrega. Então, na verdade, o que ela faz? Ela faz uma pré-pesquisa com as pessoas que se dizem médiuns, e ela fala assim, eu não digo no final se a pessoa é ou não médium. Eu digo no final, se a pessoa é capaz de perceber informações sobre entes queridos de pessoas encarnadas ou não. Então o que ela vai é estudar diversas comunicações dos médiuns para ver se eles são capazes de dar informações que não deveriam estar na cabeça deles e que descrevem bem as pessoas desencarnadas. Se eles forem capazes disso, aí sim eles entram na pesquisa. Se eles não forem, eles podem até ter outro tipo de mediunidade, mas isso não a ajuda na pesquisa. O que você está querendo? Ele fala em silêncio, aí eu não consigo ouvir de jeito nenhum. Aí eu vou ficar fazendo hora. A luz está pedindo para eu andar um pouco para trás. Tá bom, gente. Estou um pouco para trás. Está indo bem, gente? Está indo bem? Tá. Aqui ficou bom? Para cá. Eu estou preso, gente. E o pior é o seguinte, é uma gaiola sem grades. É a pesquisa do médium do século 21. Antes eles colocavam o médium na gaiola para pesquisar, que não era ele que estava fazendo efeitos físicos. Agora eu estou preso aqui no meio da luz. Ó. Eu devo ser espírito trevoso, gente, muito trevoso, para passar por essa situação. Olha cá. Então, outra coisa que ela faz é treinamento dos médiuns. Porque independente de ser uma pesquisa, eu estou lidando com seres humanos. Então, existe uma ética para o contato com os seres humanos. Então, esses médiuns passam por estudo de ética. Qual é a forma correta ou a forma errada, tá? De você passar informações sobre as pessoas que faleceram para os outros que aqui ficaram.
O que pode ofender essas pessoas? O que pode ferir de alguma forma essas pessoas? O que deve ser evitado? Como devem se comportar? Gente, eu lendo essa mulher, eu falo assim, olha, ela está naquilo que Kardec chama de espírita sem o saber. Tá? Ela até tem alguma noção de Allan Kardec, mas é apenas noção. Tá? Mas ela tomou cuidados que são realmente cuidados muito importantes para uma pessoa que não conhece o Espiritismo. Tá? Eles estudam sobre o luto, que eles vão entrar em contato, tá? Ou vão produzir coisas para pessoas que estão em luto. Eles estudam a pesquisa da mediunidade, tá? Tudo isso antes de poder participar da pesquisa. E assinam um termo de compromisso. Tá? Olha que coisa interessante o trabalho dela. Tá? Então, olha só, dos que se diziam médiuns, 1/4 dos que ela pesquisou não atingiram os scores mínimos e não puderam participar da pesquisa. Eles não são médiuns certificados pelo Windbridge Institute. Tá? 90% dos médiuns certificados são mulheres. Tá? E tem uma área na pesquisa dela que é sobre isso. É sobre mediunidade e gênero. E mediunidade é psicologia. Tá? E uma das coisas que ela faz em uma das pesquisas dela é aplicar um teste nos médiuns chamado Myers-Briggs Type Inventory. Tá? O Myers-Briggs é um teste que foi desenvolvido com base nas categorias de classificação da personalidade de Carl Gustav Jung. Tá? E aí, então, ele percebe se a pessoa é mais racional, se a pessoa é mais intuitiva. Tá? Ele pega as 4 posições de Jung e tenta verificar isso nas pessoas. Então, as pessoas que são mais intuitivas e sensíveis, tá? Os médiuns estão mais dentro, têm mais esse perfil. Raríssimo o perfil dos médiuns que são mais racionais. Tá? E eu imagino que ela deva estar correta, porque a pessoa racional, ela fica se pensando o tempo todo, ou se cobrando o tempo todo, isso é meu ou isso é do espírito? Ela fica se vigiando, ela fica será que isso que eu estou falando é certo? Aí perdeu o contato com o espírito. Imagina que ao invés de mediunidade, vocês fossem meus intérpretes. Tá? E aí, então, como é que o intérprete trabalha? Eu falo no idioma, ele entende o que eu falo e fala no outro idioma. Tá? Aí eu começo a falar de pesquisa de psicologia com vocês. Para você ser um bom intérprete, o que você tem que fazer? Eu vou falando, não vou? Você tem que ouvir, passar para outra língua, da forma mais rápida e melhor possível. Se você tentar fazer da forma perfeita, eu não posso cometer erros, o que vai acontecer durante a tentativa de interpretação? Você, intérprete, vai ficar me parando o tempo todo, não é isso? Não, peraí, será que é isso, será que é aquilo? Você não é um bom intérprete. Tá? O bom intérprete, ele comete mais erros, mas deixa a pessoa mais à vontade para poder expressar e tenta expressar da melhor forma possível, ainda que cometendo erros. O intérprete que fica lá, olhando, passo a passo, pedaço a pedaço o que o outro está falando, ele dificulta o processo, ele prejudica o processo da comunicação. E eu que estou pensando, eu começo a pensar e saio falando igual essa tagarela que vocês estão ouvindo aqui no nosso encontro. Se vocês me pararem o tempo todo, eu preciso retomar o que eu estava falando. E eu vou perder a linha do pensamento do que eu estou falando. Então, esse resultado na pesquisa dela é muito interessante para nós espíritas. Tá? Reflete a população americana de médiuns. Na pesquisa que ela fez, a maioria dos médiuns nos Estados Unidos são mulheres, realmente. Não se pagam médiuns, nem o instituto, nem o consulente. Isso é pesquisa. Tá? Não é atividade profissional. Eu achei esse negócio muito interessante, porque a atividade de médium pelos modern spiritualistas nos Estados Unidos é paga. Tá? Tem um pessoal daqui que vai para lá e que fala assim, lá o primeiro mundo é pago. Tá? E ao invés de pensar nas consequências da mediunidade paga, tá? Resolvem embarcar na onda da mediunidade como profissão. E aí tem todos os problemas que Kardec já anteviu no século XIX da mediunidade como profissão. Tá? Kardec sabia. Você é médium, mas você não assegura a presença do espírito doutor do lado de lá.
Você não tem como assegurar a presença do espírito, o afeto da pessoa que gostaria de ter alguma notícia dele do lado de lá. Então, como que você pode assinar um contrato que você vai entrar em contato com o espírito X ou com o espírito Y? Qualquer pessoa de bom senso sabe que a gente não pode assinar contrato nenhum com relação a isso. Por isso é que nós, espíritas no Brasil, fazemos a prática voluntária da mediunidade. E isso nos exime de uma série de dores de cabeça. Tá? E não prejudicou o desenvolvimento da prática e do conhecimento da mediunidade no nosso país. Os médiuns estão ao redor dos Estados Unidos, então as comunicações são feitas por telefone. Então eu imagino que o médium em Iowa e o pesquisador lá em Atlanta liga para o médium, lá no Arizona liga para o médium em Iowa. Passa nome de duas pessoas, uma pessoa é a que está sendo pesquisada, a outra é um falso nome. Então, ele vai tentar entrar em contato com essas duas e produzir mensagens. Ok? Bom, o que elas passam para o médium? O que se tenta obter com o médium, tá? É se ele é capaz de perceber a aparência física do espírito, algum traço de personalidade do espírito. Ele era irritadiço. Não, ele era paz. Ele era brincalhão. Como ele era? Como ele aparece a você? Por que ela tenta levantar essas hipóteses? Porque são informações fáceis de verificar com o consulente se trata ou não da personalidade da pessoa que eles conheciam. Tá? Assim, meu pai era extremamente brincalhão. Tá? Enquanto encarnado. Então, eu imagino que esse traço de personalidade não deva ter mudado depois da morte. Se ele aparecer grave, ou se ele aparecer meio beato depois da morte, eu não sou capaz de reconhecer o meu pai naquele espírito. Ele pode ter até mudado com o passar do tempo, mas mudou bastante, mudou demais, para que eu possa reconhecê-lo. Tá? Ela tenta ver hobbies que as pessoas tinham, a causa da morte e do processo da morte. Então, uma coisa é uma pessoa que morreu com um problema de respiração, outra coisa é uma pessoa que morreu de câncer, outra coisa é uma pessoa que morreu num acidente. O médium não teve acesso a essas informações, e essas informações não foram passadas a ele. E à medida em que ele vai dando informações corretas sobre a pessoa, tá? Então ela pode verificar a existência ou não da mediunidade. E o que esse espírito quer dizer para o consulente? Esses tópicos eles aparecem nos protocolos de pesquisa. Tá? Então, olha cá, do lado de cá eu tenho o médium. Ficou bonito meu diagrama? Deu um trabalho, gastei meio dia fazendo esse negócio. Do lado de cá eu tenho o médium, daqui eu tenho o consulente, que é a pessoa que gostaria de receber uma mensagem. Eu tenho um pesquisador que interage com o médium e um que interage com o consulente. Esse aqui pegam as informações dos espíritos desencarnados. Esse aqui, que o parente ou o consulente tinha sobre a pessoa com quem ele gostaria de entrar em contato. Esse aqui pega as informações que o médium percebeu. E aí esses dois levam para o analista que vai juntar e ver o que foi que aconteceu. Gostaram? Tá? A grande maioria das hipóteses dos céticos cai por água diante desse arranjo que ela fez para pesquisar. Então ela deu um avanço metodológico. Tá? Ela chama esse método de quíntuplo cego. Tá? Na medicina é comum falar do duplo cego, que é, por exemplo, uma enfermeira que está avaliando um paciente, tá? Ela não sabe se o paciente está sendo tratado ou não. E ela vai dizer se o paciente tem ou não os sintomas. Tá? E um paciente que também está cego porque ele tomou uma pílula, mas ele não sabe se é de farinha ou se tem um princípio ativo do medicamento. Essa é a pesquisa duplo cego. Ele não sabe se está sendo tratado e ela não sabe se ele está sendo tratado. Ela fez aqui quíntuplo cego. Tá? O pesquisador não sabe o que o consulente pensa, esse não sabe o que o médium produziu. Tá? Ela se controlou de uma forma bastante interessante, hábil, inteligente, a questão da mediunidade para fins de pesquisa. Isso aqui é para fins de pesquisa. Ok? Bom, então o que ela evitou? Fraude, leitura a frio, sinais do pesquisador, afirmações gerais, porque ela pega afirmações que são verificáveis. Tá? Eu estou muito preocupado com você.
tá? Não fique tão triste. Essa já é mais verificável, que a pessoa pode ou não ter ficado triste. Você não está dormindo de noite, já é verificável. Tá? Eu gosto muito de você. Bom, eu imagino que deve ter muito pouca gente que vai procurar um médium para poder encontrar com os inimigos no plano espiritual. Eu não sei se na psicopatologia vocês têm isso lá no hospital, Roberto, mas é uma informação genérica. A maioria das pessoas está procurando alguém com quem gostaria de se encontrar. Então, ela não nos dá informação sobre a qualidade ou não da informação obtida pela via mediúnica. Tá? E a tendência a acreditar do jeito que ela faz, ela controla também. Tá? Então, alguns resultados da pesquisa dela. Tá? Então, eu estou apresentando uma das primeiras comunicações dela. Comunicação não mediúnica, tá? Comunicação de pesquisa, tá? Comunicação publicada, em que ela analisou 21 mensagens. Tá? Então, não tinha nem mensagens 0%, nem mensagens 100% certas. Antes de falar isso aqui, eu preciso explicar uma coisa. Eu chego para o médium e dou 2 nomes, não é isso? Ele produz 2 mensagens. Eu chego para o consulente e dou 2 mensagens. Uma mensagem que ela chama de chamariz, que é falsa, tá? Ela foi produzida por médium, mas diz respeito a outra pessoa que tenha alguns sinais semelhantes com aquela pessoa, que o consulente, e a mensagem do consulente. Ela separa cada informação em um item e pede para a pessoa marcar se a informação está certa ou está errada, está certa ou está errada. E aí, no final, ela pergunta, dessas 2 mensagens, qual dessas pessoas se aproxima mais ao espírito com quem você gostaria de ter contato? Ok? Ficou claro isso? Então, ela também não entrega a mensagem, fala assim, o médium diz que essa mensagem é a mensagem do seu pai. Porque senão a pessoa fala, puxa, mensagem de papai. Ela já fica emocionada, já começa a querer aceitar tudo, já fica feliz só de ter lembrado do pai dela. E ela precisa, na pesquisa, de critério. Então ela diz assim, uma dessas 2 mensagens é atribuída ao seu pai. Qual delas é? Perceberam? E analisa item a item e analisa o resultado final. Aí o que ela conseguiu? Então, ela falou que um exemplo normal é a mensagem chamariz ter 30% de acerto e a do desencarnado 65%. Isso aqui faz a gente pensar. Tem médium que fica lá, não posso errar, não posso errar, não posso errar, não posso errar. Isso que eu estou falando é meu ou é do espírito? E fica se bloqueando o tempo todo. E aí a mediunidade não flui. Porque a faculdade mediúnica não está escrita em lugar nenhum sobre a infalibilidade dos médiuns. Tá? A gente já destruiu no movimento espírita a infalibilidade papal. A gente já mostrou que isso é conversa fiada, que os papas falham. Se os papas falham, imagina os médiuns, gente. Tá? Não existe infalibilidade dos médiuns. Se a gente for ficar de olho na mensagem que está sendo produzida pelo médium, em busca de um errinho, não tem mediunidade que suporta esse tipo de prática. É o que o Hermínio Miranda vai falar e que eu vou conversar com vocês à tarde sobre isso, que é a educação e desenvolvimento da mediunidade. Então, algum erro pode sim realmente passar durante a mensagem, mas o importante é que a mensagem dá informações suficientes para eu saber que o médium teve contato com a pessoa com a qual eu gostaria de me comunicar. Se vocês forem conversar com um primo sobre um parente comum, que esse primo não vê há alguns anos, o primo vai falar uma série de coisas, vocês acham que ele vai falar 100% certo sobre o parente? Não, ele não vê há alguns anos. Ele pode ter ouvido falar uma coisa do parente, e aquela coisa que ele ouviu falar, ele interpretou de forma errada. Cansei de estar em reunião de família que eu falei com meus familiares, olha, não é bem assim. Tá? Não aconteceu bem assim, não foi isso que aconteceu. Imagina então na mediunidade, que é um meio de comunicação muito mais sujeito a ruído do que a comunicação em que a gente escuta e fala e entende na mesma língua o que o outro está falando. Tá? Então, assim, o score isso é um resultado, o score do espírito é sempre maior que o score do chamariz, via de regra. Tá? A diferença dos itens, ela usou esse instrumento estatístico aqui, que significa que 76% da média do grupo de médiuns está acima do grupo
controle, ou seja, das mensagens que não eram sobre as mensagens, não eram sobre o espírito com a qual estava se querendo comunicar. E o grau de confiança desse é de 1 em 100, é o que a gente chama de padrão ouro na pesquisa. Tá? Na pesquisa de ciências humanas, então, a gente nem consegue usar isso na maioria das vezes. A diferença do score total, o padrão é de 1 em 1000, é padrão diamante. Tá? 82% da média do grupo experimental está acima do grupo controle, ou seja, a nota dos grupos de espíritos identificados pelos médiuns é acima sempre, quase sempre, da nota dos grupos de mensagem chamariz. Isso ficou claro? Então, quando o pessoal fala assim, não existe pesquisa sobre a mediunidade. Puxa vida, se isso aqui não for pesquisa, pode caçar meu diploma de doutor, pode rasgar. E põe fogo no de médium também, no de mestre também. Ok? No de médium não, mantém. No de mestre põe fogo. Isso é pesquisa. E isso é pesquisa séria. Ela pode não ter encontrado os resultados que nós gostaríamos que tivesse, mas ela está encontrando resultados claramente favoráveis à existência da mediunidade e à existência de médiuns. Ok? Alguém, por favor, mande a pesquisa para o meu amigo Luiz Felipe Pondé, que andou fazendo uma comunicação extremamente forte sobre o espiritismo e mal embasada. Outra coisa, ela estudou também a fenomenologia dos médiuns. Então ela fala, tem algumas coisas na mediunidade que são curiosas. Como o médium trabalha, como acontece a comunicação. Ela começou a observar o médium trabalhando. Então ela fala assim, olha que coisa interessante. Os médiuns costumam ser corrigidos pelos espíritos durante a comunicação. Aí então, para as pessoas que tentam dizer que mediunidade é telepatia, bom, isso não é telepatia. Porque se eu estou sendo corrigido, é como se tivesse uma individualidade do lado de lá. Não é uma mera percepção do que passa na cabeça da companheira que está sentada aqui na primeira fileira. Se eu fosse um telepata e percebesse o que ela sente ou o que ela pensa, isso viria como se fosse uma fotografia. Mas não, os espíritos corrigem, olha, não é bem assim. A gente conhece as histórias ao redor de Chico Xavier. Não era assim o tempo todo com Emmanuel? Ele não tem verdadeiros diálogos com Emmanuel? Tá? Só se ele fosse esquizofrênico, né, Roberto? Mas aí é por conta do Roberto Lúcio. Eu já não entro mais nessa temática com psiquiatra presente. Tá? Outra coisa, altos níveis de emoções negativas. A gente, de uma forma geral, a gente foge delas. E ela começou a observar que os médiuns passam, durante o transe, pela sensação de luto, porque eu imagino que não somos só nós que passamos pelo luto da perda do que desencarnou. O que desencarnou deve passar por uma situação de luto da nossa perda também. Eu falo deve, mas cansei de ver nas nossas reuniões mediúnicas isso. É a tristeza, porque o filho não está mais próximo, o marido ficou encarnado e ela está desencarnada. Tá? A sensação de perda, a sensação de raiva. Quem de nós gosta de passar raiva por dia? Só doente mental, gente. Eu vou tirar meus 5 minutos de raiva hoje. Eu quero ter raiva, sentir raiva. Algum de vocês gosta de sentir raiva assim? Curte passar por uma raiva? Tá? Não, nenhum de nós curte passar por uma raiva. Tá? Eu achei curioso. Minha filha, ela frequenta a mocidade da nossa casa. E a minha filha mais velha tirou a carteira e ficou de levar ela depois da mocidade para casa. Só que a minha filha mais velha arrumou namorado. Aí vocês já entenderam o que aconteceu, né? Todo o investimento na carteira ficou perdido, o investimento financeiro. E às vezes a minha filha mais nova espera a gente que tem reunião mediúnica. Tá? E teve um dia que ela estava no corredor do lado de fora. Eu falei, filha, pode entrar e assistir a parte de estudo. Na parte da comunicação, você sai. Você quer assistir a parte de estudo? Ela, quero. Tá? Aí a Júlia entrou, assistiu a parte de estudo e tal, ficou interessada. Chegou a parte mediúnica, ela saiu correndo da sala, ficou lá do lado de fora. Tá? Aí depois da reunião mediúnica, ela foi encontrar com a gente, ela começou a me perguntar, pai, quantos espíritos comunicaram? Eu achei genial, gente.
Porque apesar de frequentar o centro espírita, ela não tem assim, aquele envolvimento com o espiritismo desde a juventude que a gente teve. Tá? Eu falei, filha, foram uns 5 espíritos. E como é que eram os espíritos? Tinha um assim, tinha um assado, tinha outro assado. Nossa, só espírito passando mal? Só espírito ruim passando mal? Eu não quero ir para esse negócio de reunião mediúnica, não. Eu não, filha, mas no final teve um espírito orientador do grupo que deu a comunicação. Não, pai, mas é 4-1. Percebe? A visão eu achei genial isso, a visão ingênua da nossa reunião mediúnica. Ela não tinha noção do nosso propósito, do que a gente fazia. Ela só teve uma percepção muito direta e clara. Olha, por que vocês passam por esse tanto de situação desagradável? E a mesma coisa com os médiuns nos Estados Unidos. Raiva, remorso, arrependimento. E a questão da mediunidade é curiosa. Isso acontece no nosso grupo. Né? É o médium tendo a emoção, às vezes, alguns dias antes, ou em um período do dia, no dia da reunião, um dia antes da reunião, ele chega na reunião, às vezes, com um desses sentimentos, o incomodando, ele dá a comunicação e esse negócio desaparece. Aí, vem cá, eu posso falar que é neurose? Não posso. Tá? Por quê? Porque a neurose ela é caracterizada pela repetição. Então, se a pessoa tende a sentir remorso, a se sentir culpada por qualquer coisa, é uma característica dela. Se ela fica se sentindo culpada e não sabe direito do que é, aquilo passa uma comunicação, desaparece, então não deve ser psicológico, concordam comigo? Se o meu conceito de neurose estiver correto, vocês concordam comigo? Que há algo além da questão psicológica? Eu já tive paciente encaminhado por colega psicólogo para o centro espírita, porque o paciente tinha percepções que o colega falava, ele não é psicótico, ele não é louco. Tá? Isso não faz parte dos problemas, das características dele. Ele está acompanhando há 1 ano, está acompanhando há 6 meses, ouve a pessoa toda semana, deve ser alguma coisa diferente. O colega nem espírita o colega é psicólogo. Manda para o centro espírita. Pede a ele, se ele aceita, que ele vá procurar um centro espírita. Ok? Alterações no sentido de tempo. Durante a comunicação, não perceber o tempo passar é a coisa mais interessante do mundo. Tá? Você médium, durante a comunicação, está tão voltado à comunicação, está vivendo aquele momento de forma tão intensa que, às vezes, 15 minutos de comunicação é como se tivesse começado antes e acabado, rapidamente. Ou seja, o médium se envolve profundamente com a mensagem do espírito, com o psiquismo do espírito, e isso altera até mesmo a noção da passagem do tempo. É uma das coisas que ela observou nos médiuns dela. Alterações da imagem corporal. E eu falei assim, gente, esses médiuns americanos são iguaizinhos os brasileiros. Tá? Eu vejo essas coisas todas nas nossas reuniões. Baixos níveis de autoconsciência, controle da vontade e memória. Nós vamos falar disso mais tarde. Deixa eu falar das outras pesquisas. Bom, aqui... 10h30 é isso? 10h30 encerra? 10h35? Eu tenho 5 minutos. Então, vou parar de falar da pesquisa dela, ok, gente? Vou parar de falar da pesquisa dela, porque eu trouxe mais 2. Essa é rapidinha. Essa é uma pesquisa do Dr. Alexander. Tá? Então, o Dr. Alexander tenta responder esse tipo de pergunta. Os médiuns espíritas brasileiros são portadores de doenças mentais? Então, o que eles fizeram? Uma amostra de médium de São Paulo. Tá? Estudaram 115 médiuns. Usaram um instrumento que faz um screening, uma varredura, para ver se a pessoa pode ou não ter doença mental. Não é a mesma coisa que a avaliação por um profissional, tá? Mas já traz informações sobre as pessoas e aplicou nos médiuns. Tá? Aí eles publicaram nessa revista aqui, Psicoterapia e Psicossomática. Bonita a capa, né? No futuro não vai ter mais isso, vai ser tudo internet, nada em papel. Fico tão triste. Está lá, 2007. Aí o que eles viram? Dos 115, 12 davam mostra de apresentar transtornos mentais.
tá? Por causa do que a gente conversou quarta-feira, da questão da alucinação e do delírio. E aí, então, eles fizeram o que a gente faz, pesquisa quanti-quali. Então, são esses 12 que podem ter doença mental. Olha só, gente, de 115 médiuns, 12 dão sinais de poder ter doença mental, significa uma prevalência, tá, de 10%. Tá? O Roberto deve saber a prevalência de transtorno mental na população brasileira como um todo. Você sabe? Assim de cabeça não, né? Tá? Mas com certeza deve ser mais do que 10%, ou seja, os médicos já estão numa situação boa. Aí eles foram atrás dos 12 e entrevistaram, para ter clareza. E aí chegaram à conclusão de que mesmo os 12, que poderiam ter sido classificados como esquizofrênicos, ao serem entrevistados, não mostraram diferença significativa dos demais. Então, os médiuns saudáveis. No final do século, todo mundo falava que médium era louco. E aí os pesquisadores mostrando que os médiuns são normais, tá? Normais, rígidos, saudáveis, apesar de terem essas percepções de vez em quando. Alto nível socioeducacional, baixa prevalência de transtornos mentais, socialmente bem ajustados, tá? Que é uma das coisas que se observa, se a doença mental interfere ou não na capacidade da pessoa estudar, viver em família, trabalhar. A maioria deles bem ajustados. A maioria deles passam por 2 anos de estudo, então eles perguntaram, será que esse tempo de estudo seleciona? Porque, cá entre nós, gente, um doente mental, ele vai achar muito mais interessante ser médium do que ser doente mental, concorda? Se você pudesse escolher entre ser doente mental e ser médium, o que você gostaria de ser? Hein? Estou te perguntando. Né? Você queria ser médium? Eu não queria ser doente mental? Pois é, então os doentes mentais também são assim. Então, quando algum procura o centro espírita, ele está doido para ouvir a gente falar para ele que ele é médium. Tá? Porque aí ele não vai precisar de se tratar. Concordam? Ele não vai ter mais que ouvir a família dele falando que ele é doido, que ele é esquisito, que ele é diferente. Tá? Então, os pesquisadores se perguntam, será que ao colocar os médiuns para estudar, esses doentes mentais, depois de um tempo, eles não teriam se evadido? Porque estudar também é meio chato, né, gente? Ainda mais no nosso país, que a gente não tem hábito de leitura, muita gente não gosta de estudar, é ou não é verdade? Ok? Eu estou na escuridão, a escuridão é que é meu lugar, não é a luz. Você fica me colocando na luz, tá? Experiências mediúnicas funcionam como um alívio das pressões emocionais e dão significado à vida, ou seja, o trabalho mediúnico pode ter um papel de promoção de saúde? Gente, olha que interessante, publicado lá na Suíça, essa revista da Suíça, pesquisado no Brasil, mas publicado na Suíça. Tá? A última, não vai dar para eu falar muito dela, já é uma pesquisa sobre o significado da mediunidade, foi feita pelo Alexandre Caroli, que agora está morando em Belo Horizonte. Tá? Ele estudou, na tese de doutorado dele, ele estudou a obra de Humberto de Campos. E ele é um senhor doutor em literatura. Então ele estudou Humberto de Campos pelo Chico e Humberto de Campos todo, enquanto encarnado. Tá? E estudou, e ele é detalhista, e ele correu atrás e tal. E num determinado momento da pesquisa dele, então olha só, ele está estudando o significado. Deu para perceber que esse é um tipo de pesquisa que está lá na terceira categoria nossa das pesquisas? Tá? Não é uma pesquisa empírico-formal, tá? É uma pesquisa do significado, do símbolo, do que produz a pessoa humana. Tá? Bom, aí ele vai lá, ele publicou esse pedaço da pesquisa dele nesse nosso livro aqui, a temática espírita na pesquisa contemporânea. Tá? Então ele pergunta isso, Humberto de Campos pode ter usado as citações através da mediunidade do Chico, tá? Para demonstrar a identidade dele. Ou seja, ele pode ter chegado e falado assim, olha, eu quero que quem me conheça me reconheça. Então eu vou fazer citações de coisas que eu normalmente falava durante a vida e que só eu poderia fazer. Tá? E aí então o Alexandre ele foi atrás. Então eu vou passar só umas 2 ou 3, tá bom? Pode ser assim e a gente encerra? Tudo bem? Então olha essa aqui. Tive ensejo de afirmar aí no mundo
que se algum dia eu conseguisse liquidar todo o meu débito para com a terra maranhense, e o Senhor decidisse mergulhar meu espírito no Létis da carne, Létis era o rio dos mortos, dos gregos, para onde iam as almas dos mortos, eu desejaria ser paulista ou baiano. Então, ele está dizendo que quando encarnado, ele falou que se ele fosse reencarnar, e não precisasse reencarnar no Maranhão, ele queria ser paulista ou baiano. Ele está falando pela mediunidade do Chico. A reencarnação, Chico Xavier. Humberto de Campos não falou isso, falou? Não falou isso. Não falou. Isso aí é invenção do Chico. Cá. Oh, meu Deus, me ajuda. Não me ajuda. Aí, o Alexandre encontra nesse livro aqui, Sombras que Sofrem, escrito em 1934, pelo Humberto de Campos encarnado. Tá? Se, porém, um dia eu conseguisse liquidar as contas de gratidão com a terra maranhense, não está parecido? Fazendo-lhe todo o bem que ela merece e eu lhe desejo, e no outro mundo o Senhor me perguntasse em que parte do Brasil, excluído o Maranhão, tão mal servido por mim, eu queria tornar aos tormentos da vida, a minha resposta seria pronta: Senhor, faz-me nascer agora paulista ou baiano? O Chico deve ter lido isso em algum lugar. Eu não sei quando, porque não tinha tempo, né? Mas deve ter lido isso em algum lugar, era falado, foi publicado. Tá? Então, deve ser isso. Isso aqui deve ser algo que o Chico leu, esqueceu. Tá? Tem um nome, então, tem um nome bonito para isso, de metapsíquico, criptomnésia. Isso aqui é criptomnésia, ok? Bom, então vamos lá ver a criptomnésia. Deixa eu pegar, vou pular o Padre Vieira. Tá? Vou pular. Renan, esse é bom. Esse é bom. Ernesto Renan é um autor que escreve sobre Jesus, é um dos primeiros teólogos que trata Jesus como homem superior, ele é contemporâneo a Kardec, tá? E assim, não foi imediatamente, quando ele comunicou que Jesus era o homem mais formidável que já passou pela terra, ele foi muito perseguido pelas pessoas ligadas ao catolicismo na época e demorou a ser traduzido para o português. Aí, o espírito Humberto de Campos fala, dizia Renan que, abre aspas, citação, tá, gente? O cérebro queimado pelo raciocínio tem sede de simplicidade, como o deserto tem sede de água pura. Algum de vocês já imaginou essa frase? Estava lá em casa, deitado na rede, e aí imaginou assim, o cérebro, como é que é o trem? O cérebro queimado pelo raciocínio tem sede de simplicidade? Bom, difícil da gente acreditar que o Chico inventou essa frase, ok? Tá. E nós observamos que a ciência do mundo, nas suas explosões da inconsciência, se reduz agora a um punhado de escombros. Então é o Humberto de Campos questionando, ele está escrevendo na época da briga dos médicos com os espíritas no Brasil, tá? Se não me falha a memória. Aí Deus sabe como, tá? O Carola me encontra na Biblioteca Pública Benedito Leite, em São Luís do Maranhão, terra do Humberto de Campos, onde se encontra parte da biblioteca pessoal do Humberto de Campos. Aí ele encontrou lá no meio dos livros do Humberto de Campos, esse livro do Renan, só que está escrito em francês. Olha lá. Le cerveau, o cérebro, brûle, queima, parle, raisonnement, perdão, gente, meu francês é horrível, tá? Meu francês falado, meu lido é sofrível, meu falado é pior, tá? Mas o cérebro queimado pela razão tem sede de simplicidade, como o deserto tem sede da água pura. O Humberto leu em francês, enquanto encarnado, e aparece pela mediunidade do Chico em português. O Chico falava francês, ou Roberto? De jeito nenhum, de jeito de maneira, de forma alguma? Tá bom, gente? Bom, um outro, se vocês acham pouco, mais um, o último, para a gente encerrar aqui, para ninguém sair me falando que não tem pesquisa sobre mediunidade. Oh, meu Deus, o controle remoto aqui não está me ajudando. Esse também é outro do Renan, tá? Sobre Maria Madalena, ele tirou um texto da Boa Nova e encontrou em francês também. Mas eu quero mostrar esse aqui. Humberto de Campos,
no livro A Boa Nova, 1940, através da mão do Chico, psicografa isso aqui. Ele diz que Horácio escreveu esses versos. Ó sol fecundo, que com teu carro brilhante abres e fechas o dia, que surge sempre novo e sempre igual, que nunca possas ver algo maior que Roma. Ok? Falou que Horácio falou isso. Tá? É a última leitura que eu faço. Aí o que a gente tem? O Alexandre procurou um colega dele, latinista, e mostrou o texto do Chico e falou assim, Horácio pode ter falado isso? Aí, coisa de amigo, o colega foi pesquisar, ele é estudioso das obras de Horácio, da Universidade de Campinas, foi pesquisar e encontrou. Só que, gente, eu não vou nem ler, porque ele encontrou aqui em latim. Tá? E acreditem, isso aqui, tá, é aquilo que o Humberto ditou pelo Chico Xavier. Ok? Uma outra linha de pesquisa, uma outra forma de pesquisar e trazendo evidências sobre a mediunidade. Temos muito que conversar sobre a mediunidade. Certinho? Bom, é isso. Então, agradeço a vocês, espero que o Roberto faça um ótimo trabalho agora de manhã, tá? Passando a palavra para frente.